Continuação da leitura do livro de contos de Gabriel Garcia Marques, a incrível e triste história de Cândida Erendira e sua avó desalmada. O mar do tempo perdido. Para fins de janeiro, o mar ia se tornando áspero, começava a despejar sobre o povoado um lixo espesso, e poucas semanas depois tudo estava contaminado por esse humor insuportável. A partir de então, o mundo não valia a pena, pelo menos até o outro dezembro, e ninguém ficava acordado depois das 8 da noite. Mas no ano em que o Sr. Herbert chegou, o mar não se alterou, nem mesmo em fevereiro. Ao contrário, fez-se cada vez mais liso e fosforescente, e nas primeiras noites de março exalou uma fragrância de rosas. Tobias sentiu-a, tinha o sangue doce para os caranguejos, e passava a maior parte da noite espantando-os da cama, até que voltasse a brisa, quando conseguia dormir. Em suas longas insônias, aprendera a distinguir toda a mudança de ar, de modo que, quando sentiu o cheiro de rosas, não teve que abrir a porta para saber que era um cheiro do mar. Levantou-se tarde. Clotilde estava acendendo fogo no pátio. A brisa era fresca e todas as estrelas estavam em seu posto, mas dava trabalho contá-las até o horizonte por causa das luzes do mar. Depois de tomar café, Tobias sentiu um vestígio da noite no paladar. Ontem à noite, lembrou, aconteceu algo muito estranho. Clotilde, naturalmente, não havia notado. Dormia de modo tão pesado que nem sequer se lembrava dos sonhos. Era um cheiro de rosas, disse Tobias, e estou certo de que vinha do mar. Não sei como cheiram as rosas, disse Clotilde. Talvez fosse verdade. O povoado era árido, com um solo duro, gritado pelo salitre, e só de vez em quando alguém trazia de algum outro lugar um ramo de flores para jogá-lo ao mar, no local de onde se atiravam os mortos. É o mesmo cheiro que tinha o afogado de Guacamaial, disse Tobias. Então sorriu Clotilde, pois se era um cheiro bom, pode estar certo de que não vinha do mar. Era de fato um mar cruel. Em certas épocas, enquanto as redes não arrastavam senão lixo em suspensão, as ruas do povoado ficavam cheias de peixes mortos quando a maré baixava. A dinamite só punha a flutuar os restos de antigos naufrágios. As poucas mulheres que ficavam no povoado, como Clotilde, consumiam-se no ódio, e como ela, a mulher do velho Jacob, que naquela manhã levantou-se mais cedo que de costume, pôs a casa em ordem e foi tomar café com uma expressão de contrariedade. Minha última vontade, disse ao marido, é que me enterrem viva. Disse isso como se estivesse em seu leite de agonizante, mas estava sentada à cabeceira da mesa, em uma sala de jantar com grandes janelas, por onde entrava a jorros e se metia por toda a casa a claridade de março. Diante dela, sustentando uma fome descansada, estava o velho Jacob, um homem que a queria tanto e há tanto tempo que já não podia conceber nenhum sofrimento que não tivesse origem em sua mulher. Quero morrer com a certeza de que me colocarão debaixo da terra como gente decente, prosseguiu. E a única maneira de sabê-lo é ir a outro lugar e pedir a caridade de que me enterrem viva. Não tem que pedir a ninguém, disse com muita calma o velho Jacob. Hei de levar você eu mesmo. Então vamos, disse ela, porque eu vou morrer logo. O velho Jacob examinou-a a fundo. Só os seus velhos olhos permaneciam jovens. Os ossos se haviam tornado salientes nas articulações e tinham o mesmo aspecto de terra arrasada que sempre tivera. Você está melhor que nunca, disse ele. Ontem à noite, suspirou ela, senti um cheiro de rosas. Não se preocupe, tranquilizou-se o velho Jacob. Essas coisas só acontecem a gente pobre como nós. Nada disso, disse ela. Tenho pedido sempre que me anunciem a morte com a devida antecipação, para morrer longe deste mar. Um cheiro de rosas nesse povoado não pode ser, senão, um aviso de Deus. Ao velho Jacob não ocorreu nada mais que pedir-lhe um pouco de tempo para arranjar as coisas. Tinha ouvido dizer que as pessoas não morrem quando devem, mas quando querem. E estava seriamente preocupado com a premonição de sua mulher.
Até se perguntou se, chegado o momento, teria coragem de enterrá-la viva. Às 9, abriu o local onde antes houve uma loja. Pôs na porta 2 cadeiras e uma mesinha com um tabuleiro de damas. E esteve toda a manhã jogando com adversários ocasionais. Do seu posto via o povoado em ruínas, as casas sem portas, com sinais de antigas cores carcomidas pelo sol, e um pedaço do mar no fim da rua. Antes do almoço, como sempre, jogou com Dom Máximo Gomes. O velho Jacob não poderia imaginar adversário mais humano que um homem que sobrevivera intacto a 2 guerras civis e só deixara um olho na terceira. Depois de perder propositadamente uma partida, reteve-o para outra. Diga-me uma coisa, Sr. Máximo, perguntou-lhe então. O senhor seria capaz de enterrar viva a sua esposa? Claro, disse Dom Máximo Gomes. Acredite-me, que não me tremeria a mão. O velho Jacob fez um silêncio espantado. Logo deixando-se despojar das suas melhores pedras, suspirou. É que, segundo parece, Petra vai morrer. Dom Máximo Gomes não se alterou. Nesse caso, disse, não tem necessidade de enterrá-la viva. Comeu 2 pedras e fez uma dama. Depois fixou em seu adversário um olho umedecido com uma lágrima triste. Que tem ela? Ontem à noite, explicou o velho Jacob, senti um cheiro de rosas. Então a metade do povoado vai ter que morrer? Disse Dom Máximo Gomes. Essa manhã não se ouviu falar em outra coisa. O velho Jacob teve de fazer um grande esforço para perder de novo sem ofendê-lo. Guardou a mesa e as cadeiras, fechou a loja e andou por toda parte em busca de alguém que tivesse sentido o mesmo cheiro. Afinal, só Tobias tinha certeza. Então, pediu-lhe o favor de passar por sua casa, como por acaso, e de contar tudo à sua mulher. Tobias foi, às 4, arrumado como se fosse fazer uma visita. Apareceu no corredor onde a mulher passara, à tarde consertando por velho Jacob sua roupa de viúvo. Entrou tão silencioso que a mulher se assustou. Santo Deus! Exclamou. Pensei que era o arcanjo Gabriel. Pois repare que não é, disse Tobias, sou eu, e venho contar-lhe uma coisa. Ela acomodou os óculos e voltou ao trabalho. Já sei o que é, disse. Acho que não, disse Tobias. Que ontem à noite senti o cheiro de rosas. Como soube? Perguntou Tobias desolado. Na minha idade, disse a mulher, a gente tem tanto tempo para pensar que acaba virando adivinho. O velho Jacob, que tinha a orelha colada ao atabique no fundo da loja, endireitou-se envergonhado. Como é que lhe parece, mulher? Gritou através do tabique. Deu a volta e apareceu no corredor. Então não era o que você pensava? São mentiras desse rapaz, disse ela. Sem levantar a cabeça, não sentiu nada. Foi mais ou menos às 11, disse Tobias, e eu estava espantando os caranguejos. A mulher terminou de remendar o colarinho. Mentiras, insistiu. Todo mundo sabe que você é um mentiroso. Cortou a linha com os dentes e olhou para Tobias por cima dos óculos. O que não entendo é que você tenha tido o trabalho de untar o cabelo com vaselina e de lustrar seus sapatos só para vir aqui faltar-me com respeito. Desde então, Tobias começou a vigiar o mar, pendurava a rede no corredor do pátio e passava a noite esperando, maravilhado, com as coisas que acontecem no mundo, enquanto a gente dorme. Durante muitas noites ouviu garatujar, desesperado dos caranguejos, tratando de subir pelas vigas até que passaram tantas noites que se cansaram de insistir. Conheceu o modo de dormir de Clotilde, descobriu que seus roncos de flauta foram ficando mais agudos à medida que aumentava o calor, até se converterem em uma só nota lânguida de sonolência de julho. No princípio, Tobias vigiou o mar como aqueles que o conhecem bem, com um olhar fixo em um só ponto no horizonte. Viu-o mudar de cor, viu-o apagar e se tornar espumoso e sujo, e lançar seus arrotos carregados de restos quando as grandes chuvas agitavam sua digestão tormentosa. Pouco a pouco foi aprendendo a vigiá-lo como aqueles que conhecem melhor, sem olhá-lo sequer, mas sem poder esquecê-lo nem mesmo em sonho. Em agosto morreu a mulher do velho Jacob. Amanheceu morta na cama e tiveram que tirá-la, como a todo mundo,
num mar sem flores. Tobias continuou esperando. Havia esperado tanto que aquilo se converteu à sua maneira de ser. Uma noite, enquanto dormitava na rede, percebeu que algo mudara no ar. Foi uma rajada intermitente, como nos tempos em que o navio japonês despejou na entrada do porto um carregamento de cebolas podres. Logo o cheiro se firmou e não voltou a se movimentar até o amanhecer. Só quando teve a impressão de que podia agarrá-lo com as mãos para mostrá-lo, é que Tobias saltou da rede e entrou no quarto de Clotilde, sacudiu-a várias vezes. Aí está, disse-lhe. Clotilde teve que afastar o cheiro com os dedos, como se fosse uma teia de aranha para poder se levantar. Logo voltou a cair no lençol morno. Matilda, maldita seja, disse. Tobias pulou até a porta, saiu até o meio da rua e começou a gritar. Gritou com todas as suas forças, respirou fundo e voltou a gritar. E logo fez um silêncio e respirou mais fundo, e todavia o cheiro estava no mar. Mas ninguém respondeu. Então foi batendo de casa em casa, inclusive nas casas de ninguém, até que seu alvoroço se misturou com a dos cachorros e acordou todo mundo. Muitos não sentiram, mas outros, em especial os velhos, desceram para gozá-lo na praia. Era uma fragrância sólida que não deixava resquícios de nenhum cheiro do passado. Alguns, esgotados de tanto sentir, voltaram a casa. A maioria ficou na praia para terminar seu sono. Ao amanhecer, o cheiro era tão puro que dava pena de respirar. Tobias dormiu quase todo o dia. Clotilde juntou-se a ele na sesta e passaram a tarde se bolinando na cama, sem fechar a porta do pátio. Fizeram primeiro como as minhocas, depois como os coelhos e por último como as tartarugas, até que o mundo se pôs triste e voltou a escurecer. Ainda restavam vestígios de rosas no ar. Às vezes chegava até o quarto uma onda de música. É no Catarino, disse Clotilde, deve ter chegado alguém. Tinham chegado 3 homens e uma mulher. Catarino pensou que mais tarde podia chegar outros e tratou de consertar a vitrola. Como não pôde, pediu o favor a Pâncio Parecido, que fazia todo tipo de coisa, porque nunca tinha nada que fazer. Além disso, tinha uma caixa de ferramentas e uma das mãos bem hábeis. O negócio de Catarino ficava em uma afastada casa de madeira frente ao mar, um salão com bancos e mesinhas e vários quartos no fundo. Enquanto observavam o trabalho de Pâncio Aparecido, os 3 homens e a mulher bebiam em silêncio, sentados no balcão e bocejavam como por turnos. A vitrola funcionou bem depois de muitas provas. Ao ouvir a música remota, mas definida, a gente deixou de conversar. Olharam-se uns aos outros, por um momento. Não tiveram nada que dizer, porque só então perceberam quanto haviam envelhecido desde a última vez em que ouviram música. Tobias encontrou todo mundo acordado depois das 9. Estavam sentados à porta, escutando os velhos discos de Catarino, na mesma atitude de fatalismo pueril com que se contempla um eclipse. Cada disco recordava-lhes alguém que morrera, o sabor que tinham os alimentos depois de uma longa enfermidade, ou algo que deviam fazer no dia seguinte, muitos anos antes, e que, por esquecimento, nunca fizeram. A música terminou às 11. Muitos se deitaram, acreditando que ia chover, porque havia uma nuvem escura sobre o mar. Mas a nuvem desceu, esteve flutuando um pouco na superfície e logo se afundou na água. Em cima só ficaram as estrelas. Pouco depois, a brisa do povoado foi até o meio do mar e trouxe de volta a fragrância de rosas. Eu disse, Jacob, exclamou Dom Máximo Rodrigues. Aqui o temos outra vez. Estou certo de que agora os sentiremos todas as noites. Nem Deus o quer, disse o velho Jacob. Este cheiro é a única coisa na vida que me chegou muito tarde. Tinham jogado damas na casa vazia, sem prestar atenção aos discos. Suas recordações eram tão antigas que não existiam discos suficientemente velhos para provocá-las. Eu, de minha parte, não acredito muito em nada disso, disse Dom Máximo Gomes. Depois de tantos anos comendo terra, por tantas mulheres desejando um pátiozinho onde semear suas flores, não é de admirar que se acabe por sentir essas coisas, e até por pensar que são verdadeiras.
Mas estamos sentindo com nossos próprios narizes, disse o senhor Jacob. Não importa, disse Dom Máximo Gomes. Durante a guerra, quando a revolução já estava perdida, tínhamos desejado tanto um general que vimos aparecer o Duque Marlborough em carne e osso, e eu o vi com meus próprios olhos, Jacob. Era mais de meia-noite quando ficou só. O velho Jacob fechou a loja e levou a luz ao quarto. Através da janela, recortada na fosforescência do mar, via a rocha de onde atiravam os mortos. Petra chamou em voz baixa. Ela não pôde ouvi-lo. Naquele momento, navegava quase à flor da água, no meio-dia radiante no Golfo de Bengala. Havia levantado a cabeça para ver, através da água, como uma vitrina iluminada, um transatlântico enorme, mas não podia ver o marido, que nesse momento começava a ouvir de novo a vitrola de Catarina, do outro lado do mundo. Veja só, disse o velho Jacob. Há mais de 6 meses acharam que você era louca, e agora eles mesmos fazem festa com o cheiro que causou a sua morte. Apagou a luz e se meteu na cama. Chorou devagar, com o chorinho sem graça dos velhos, mas logo adormeceu. Sairia desse povoado se pudesse, soluçou entre sonhos. Iria aos quintos de pelo menos tivesse 20 pesos juntos. Desde aquela noite, e por várias semanas, o cheiro permaneceu no mar. Impregnou a madeira das casas, os alimentos e a água potável, e já não houve onde estar sem senti-lo. Muitos se assustaram de encontrá-lo no calor da própria cagada. Os homens e a mulher que tinham ido à casa de Catarino foram embora numa sexta-feira, mas voltaram no sábado, com um alvoroço. No domingo chegaram outros, formigaram por toda parte, buscando o que comer e onde dormir, até que não pôde caminhar pela rua. Chegaram outros, as mulheres que tinham ido embora quando morreu o povoado, voltaram à casa de Catarino. Estavam mais gordas e mais pintadas e trouxeram discos de moda que não recordavam nada a ninguém. Chegaram alguns dos antigos habitantes do povoado, tinham ido apodrecer de dinheiro em outra parte e voltavam falando de sua fortuna, mas com a mesma roupa que levavam vestida. Chegaram músicos e tômbolas, mesas de jogos, adivinhos e pistoleiros de homens com uma cobra enrolada no pescoço, que vendiam o elixir da vida eterna. Continuaram chegando durante várias semanas, ainda depois de que caíssem as primeiras chuvas, quando o mar se tornou turvo e desapareceu o cheiro. Entre os últimos chegou um padre, andava por toda parte comendo pão molhado numa grande xícara de café com leite, e pouco a pouco ia proibindo tudo o que havia precedido, os jogos de azar, a música nova e o modo da dança, e até o recente costume de dormir na praia. Uma tarde, em casa de Melchior, pronunciou um sermão sobre o cheiro do mar. Dai graças aos céus, meus filhos, disse, porque este é o cheiro de Deus. Alguém o interrompeu. Como pode saber, padre, se ainda não o sentiu? As Sagradas Escrituras, disse ele, são explícitas a respeito desse cheiro. Estamos em um povoado escolhido. Tobias andava como um sonâmbulo de um lado para o outro, no meio da festa. Levou Clotilde a conhecer o dinheiro. Imaginaram que jogavam somas enormes na roleta e logo fizeram as contas e se sentiram imensamente ricos com o dinheiro que poderiam ter ganhado. Uma noite, porém, não só eles, mas a multidão que ocupava o povoado, viu muito mais dinheiro junto do que pudesse caber-lhes na imaginação. Essa foi a noite que chegou o Sr. Herbert. Apareceu de repente, pôs uma mesa no meio da rua e sobre a mesa 2 grandes baús, cheios de notas até as bordas. Havia tanto dinheiro que no princípio ninguém percebeu, porque não podiam acreditar que fosse verdade. Mas como o Sr. Herbert se pôs a tocar uma campainha, todos acabaram por acreditar e se aproximaram para escutar. Sou o homem mais rico da terra, disse ele. Tenho tanto dinheiro que já não acho onde guardá-lo, e como, além disso, tenho um coração tão grande que já não me cabe dentro do peito, tomei a resolução de percorrer o mundo, resolvendo os problemas do gênero humano.
Ele era grande e vermelho, falava alto e sem pausas, e mexia ao mesmo tempo umas mãos mornas e lânguidas que pareciam sempre acabadas de lavar. Falou durante um quarto de hora e descansou. Em seguida, voltou a sacudir a campainha e começou a falar de novo. No meio do discurso, alguém entre a multidão agitou um chapéu e o interrompeu. Está bem, mister. Não fale tanto e comece a repartir o dinheiro. Assim não, replicou o Sr. Herbert. Repartir o dinheiro, sem mais nem menos, além de ser um método injusto, não teria nenhum sentido. Localizou com o olhar aquele que o havia interrompido e indicou-lhe que se aproximasse. A multidão abriu caminho. Em troca, o Sr. Herbert, esse impaciente amigo, vai nos permitir agora que expliquemos o mais equitativo sistema de distribuição da riqueza. Estendeu a mão e o ajudou a subir. Como se chama? Patrício. Muito bem, Patrício, disse o Sr. Herbert. Como todo mundo. Você tem há muito tempo um problema que não pode resolver. Patrício tirou o chapéu e confirmou com a cabeça. Qual é? Pois meu problema é esse, disse Patrício, que não tenho dinheiro. E de quanto precisa? 48 pesos. O Sr. Herbert soltou uma exclamação de triunfo. 48 pesos? Repetiu. A multidão o acompanhou num aplauso. Muito bem, Patrício, prosseguiu o Sr. Herbert. Agora digamos uma coisa, que é que você sabe fazer? Muitas coisas. Decida-se por uma, disse o Sr. Herbert. A que você faça melhor. Bem, disse Patrício, sei fazer como os pássaros. Outra vez aplaudindo, o Sr. Herbert dirigiu-se à multidão. Então, senhoras e senhores, nosso amigo Patrício, que imita extraordinariamente bem os pássaros, vai imitar 48 pássaros diferentes e resolver, dessa forma, o grande problema de sua vida. Em meio ao silêncio maravilhado da multidão, Patrício fez então como os pássaros, às vezes assoviando, às vezes com a garganta, fez todos como todos os pássaros conhecidos e completou o número com outros que ninguém conseguiu identificar. No fim, o Sr. Herbert pediu um aplauso e entregou-lhe 48 pesos. E agora, disse, venham um por um. Até amanhã, a esta mesma hora, estou aqui para resolver problemas. O velho Jacob ficou sabendo da agitação pelos comentários do que se passavam diante de sua casa. A cada nova notícia, seu coração ia se dilatando, cada vez maior, até que se sentiu rebentar. O que acha você deste gringo? Perguntou. Dom Máximo Gomes encolheu os ombros. Deve ser um filântropo. Se eu soubesse fazer alguma coisa, disse o velho Jacob, agora poderia resolver meu probleminha. É coisa de pouca monta, 20 pesos. Você joga damas muito bem, disse Dom Máximo Gomes. O velho Jacob pareceu não prestar atenção, mas ficou só, embrulhou o tabuleiro e a caixa de fichas no jornal e foi desafiar o Sr. Herbert. Esperou sua vez até a meia-noite. Então o Sr. Herbert fez carregar os baús e se despediu até a manhã seguinte. Não foi se deitar. Apareceu na casa de Catarino com os homens que levavam os baús e até lá o perseguiu a multidão com seus problemas. Pouco a pouco os foi resolvendo, e resolveu tantos que afinal só ficaram na casa as mulheres e alguns homens com seus problemas resolvidos. E no fundo do salão, uma mulher solitária que se abanava muito lentamente com uma ventarola de propaganda. E você, gritou-lhe o Sr. Herbert, qual é o seu problema? A mulher deixou de se abanar. Não me meta na sua festa, mister, gritou através do salão. Eu não tenho nenhum problema e sou puta porque me dá na veneta. O Sr. Herbert encolheu os ombros. Continuou bebendo cerveja gelada junto aos baús abertos, na espera de outros problemas. Suava. Pouco depois, uma mulher afastou-se do grupo que o acompanhava na mesa e lhe falou em voz muito baixa. Tinha um problema de 500 pesos. Quanto você cobra? Perguntou-lhe o Sr. Herbert. 5. Pense bem, disse o Sr. Herbert. São 100 homens. Não importa, disse ela. Se consigo todo esse dinheiro junto, estes serão os últimos 100 homens da minha vida.
Examinou-a, era muito jovem, de ossos frágeis, mas seus olhos expressavam uma firme decisão. Está bem, disse o Sr. Herbert. Vá para o quarto, que para lá eu vou mandando, cada um com seus 5 pesos. Saiu à porta da rua e tocou a campainha. Às 7 da manhã, Tobias encontrou aberta a casa de Cantarino. Tudo estava apagado, meio adormecido, e inchado de cerveja, o Sr. Herbert controlava o ingresso dos homens no quarto da mulher. Tobias também entrou, a mulher o conhecia e se surpreendeu ao vê-lo no quarto. Você também? Disseram-me que entrasse, disse Tobias. Deram-me 5 pesos e me disseram, não demore. Ela tirou o lençol encharcado da cama e pediu a Tobias que o pegasse de um lado. Pesava como uma rede. Espremeram-no, torcendo-o pelas extremidades, até que recobrou seu peso normal. Viraram o colchão e o suor saía do outro lado. Tobias fez as coisas de qualquer jeito. Antes de sair, pôs os 5 pesos no montão de notas que iam crescendo junto à cama. Mande toda a gente que possa, recomendou-lhe o Sr. Herbert, para ver se saímos disto antes do meio-dia. A mulher entreabriu a porta e pediu uma cerveja gelada. Vários homens esperavam. Quantos faltam? Perguntou. 63, respondeu o Sr. Herbert. O velho Jacob passou todo o dia perseguindo-o com o tabuleiro. Ao anoitecer, chegou sua vez. Expôs seu problema ao Sr. Herbert, aceitou. Puseram 2 cadeiras e o tabuleiro sobre a mesa, em plena rua, e o velho Jacob começou a partida. Foi a última jogada que conseguiu planejar. Perdeu. 40 pesos, disse o Sr. Herbert, e lhe dou 2 pedras de vantagem. Voltou a ganhar. Suas mãos mal roçavam as pedras. Jogou com os olhos vendados, adivinhando a posição do adversário, e sempre ganhou. A multidão cansou-se de vê-los. Quando o velho Jacob decidiu render-se, estava devendo 5.742 pesos e 23 centavos. Não se alterou. Anotou a cifra no papel e o guardou no bolso. Depois dobrou o tabuleiro, pôs as fichas na caixa, enrolou tudo no jornal. Faça de mim o que quiser, disse. Mas não me tire essas coisas. Eu prometo-lhe que passarei jogando o resto da minha vida até reunir esse dinheiro. O Sr. Herbert olhou o relógio. Sinto-o de coração, disse. O prazo vence dentro de 20 minutos. Esperou até convencer-se de que o adversário não encontraria a solução. Não tem nada mais. A honra, quero dizer, explicou o Sr. Herbert. Alguma coisa que mude de cor quando se passa por cima de uma brocha com tinta. A casa, disse o velho Jacob, como se decifrasse uma charada. Não vale nada, mas é uma casa. Foi assim que o Sr. Herbert ficou com a casa do velho Jacob. Ficou, além disso, com as casas e propriedades de outros que também não puderam pagar o que deviam. Mas ordenou uma semana de músicas, foguetes e acrobatas, e ele mesmo dirigiu a festa. Foi uma semana memorável. O Sr. Herbert falou do maravilhoso destino do povoado e até desenhou a cidade do futuro, com imensos edifícios envidraçados e pistas de dança nos terraços. Mostrou-a à multidão. Olharam maravilhados, procurando encontrar-se nos transeuntes coloridos pintados pelo Sr. Herbert. Mas estavam tão bem vestidos que não conseguiram reconhecer-se. Doeu-lhes o coração de tanto usá-lo. Ruíram-se de vontade de chorar, que sentiram em outubro e viveram nas nebulosas da esperança, até que o Sr. Herbert sacudiu a campainha e proclamou o fim da festa. Só então descansou. Vai morrer com essa vida que leva, disse o velho Jacob. Tenho tanto dinheiro, disse o Sr. Herbert, que não há nenhuma razão para que eu morra. Atirou-se na cama, dormiu dias e dias, roncando como um leão. E se passaram tantos dias que a gente se cansou de esperá-lo. Tiveram que desenterrar caranguejos para comer. Os novos discos de Catarino ficaram tão velhos que já ninguém pôde escutá-los sem lágrimas, e foi preciso fechar a casa. Muito tempo depois que o Sr. Herbert começou a dormir, o padre bateu à porta do velho Jacob.
A casa estava fechada por dentro. À medida que a respiração do adormecido ia gastando o ar, as coisas iam perdendo seu peso e algumas começavam a flutuar. Quero falar com ele, disse o padre. Tem de esperar, disse o velho Jacob. Não tenho muito tempo. Sente-se, padre, espere, insistiu o velho Jacob. Enquanto isso, faça-me o favor de falar comigo. Há muito que não sei nada do mundo. A gente está em debandada, disse o padre. Dentro em pouco o povoado será o mesmo de antes. Essa é a única nova. Voltarão, disse o velho Jacob, quando o mar voltar a cheirar rosas. Enquanto isso, porém, é preciso alimentar com algo de ilusão dos que ficam, disse o padre. É urgente começar a construção do templo. Por isso veio procurar Mr. Herbert, disse o velho Jacob. Isso mesmo, disse o padre. Os gringos são muito caridosos. Então espere, padre, disse o velho Jacob. Pode ser que ele acorde. Jogaram damas. Foi uma partida longa e difícil, de muitos dias, mas o Sr. Herbert não acordou. O padre deixou-se dominar pelo desespero. Andou por toda parte, como um pratinho de cobre, pedindo esmolas para construir o templo. Mas foi muito pouco que conseguiu. De fato, suplicar foi-se fazendo cada vez mais diáfano. Seus ossos começaram a encher-se de ruído e, num domingo, se elevou a 2 palmos do chão, mas ninguém ficou sabendo. Então pôs a roupa numa maleta e noutra o dinheiro arrecadado e se despediu para sempre. Não voltará ao cheiro, disse aos que tentaram dissuadi-lo. É preciso encarar a evidência de que o povoado caiu em pecado mortal. Quando o Sr. Herbert acordou, o povoado era o mesmo de antes. A chuva fermentara um lixo que a multidão deixou pelas ruas e o solo era outra vez árido e duro como um tijolo. Dormi muito? Bocejou o Sr. Herbert. Séculos, disse o velho Jacob. Estou morto de fome. Todo mundo está assim, disse o velho Jacob. Não tem outro remédio senão ir à praia e desenterrar caranguejos. Tobias o encontrou escavando na praia, com a boca cheia de espuma, e se admirou de que os ricos com fome se parecessem tanto com os pobres. O Sr. Herbert não encontrou caranguejos suficientes. Ao entardecer, convidou Tobias para buscar algo para comer no fundo do mar. Ouça, preveniu Tobias, só os mortos sabem o que há lá dentro. Também os cientistas sabem, disse o Sr. Herbert. Mas, abaixo do mar dos naufrágios, há tartarugas de carne saborosa. Dispa-se e vamos. Foram, nadaram primeiro em linha reta e em seguida para baixo, muito fundo, até onde acabou a luz do sol, e logo a do mar, e as coisas só eram visíveis por sua própria luz. Passaram diante de um povoado submerso, com homens e mulheres a cavalo, que andavam à volta da loja de música. Era um dia esplêndido e havia flores de cores vivas nos terraços. Afundou num domingo, perto das 11 da manhã, disse o Sr. Herbert. Deve ter sido um cataclismo. Tobias dirigiu-se ao povoado, mas o Sr. Herbert fez-se sinais de que para segui-lo até o fundo. Ali há rosas, disse Tobias. Quero que Clotilde as conheça. No outro dia você volta com vagar, disse o Sr. Herbert. Agora estou morto de fome. Descia como um polvo, com braçadas largas e silenciosas. Tobias, que fazia esforços para não perdê-lo de vista, pensou que aquele devia ser o modo de nadar dos ricos. Pouco a pouco foram deixando o mar das catástrofes comuns e entraram no mar dos mortos. Havia tantos que Tobias não acreditou ter visto tanta gente no fundo. Flutuavam imóveis, boca para cima, em diferentes níveis, e todos tinham a expressão de seres esquecidos. São mortos muito antigos, disse o Sr. Herbert. Precisavam de séculos para alcançar esse estado de repouso. Mais abaixo, nas águas dos mortos recentes, o Sr. Herbert parou. Tobias o alcançou no instante que passava diante deles uma mulher muito jovem, flutuava de costas com os olhos abertos, seguida por uma guirlanda de flores. O Sr. Herbert pôs o indicador na boca e permaneceu assim, até que passaram as últimas flores.
É a mulher mais formosa que eu já vi em minha vida, disse. É a mulher do velho Jacob, disse Tobias. Está 50 anos mais jovem, mas é ela, certamente. Viajou muito, disse o Sr. Herbert. Leva consigo a flora de todos os mares do mundo. Chegaram ao fundo. O Sr. Herbert deu várias voltas sobre um solo que parecia de ardósia lavrada. Tobias o seguiu. Só quando se acostumou à penumbra da profundidade, descobriu que ali estavam as tartarugas. Havia milhares achatadas no fundo e tão imóveis que pareciam petrificadas. Estão vivas, disse o Sr. Herbert, mas dormem há milhões de anos. Virou uma com um impulso suave, empurrou-a para cima, e o animal adormecido escapou-lhe da mão e continuou subindo a deriva. Tobias deixou-a passar, e então olhou para a superfície e viu todo o mar ao contrário. Parece um sonho, disse. Para o seu próprio bem, disse o Sr. Herbert, não conte isso a ninguém. Imagine a desordem que haveria no mundo se todos soubessem essas coisas. Era quase meia-noite quando voltaram ao povoado. Acordaram Clotilde para que fervesse a água. O Sr. Herbert degolou a tartaruga, mas os três tiveram que perseguir e matar outra vez o coração, que saiu pulando pelo pátio quando esquartejaram a tartaruga. Comeram até não poder respirar. Bem, Tobias, disse então o Sr. Herbert, é preciso encarar a realidade. Naturalmente. E a realidade, continuou o Sr. Herbert, é que esse cheiro não voltará nunca mais. Voltará? Não voltará, interveio Clotilde, principalmente porque não veio nunca. Foi você que se enganou e enganou todo mundo. Você mesmo o sentiu, disse Tobias. Naquela noite estava mesmo meio estonteada, disse Clotilde, mas agora não estou certa de nada que tenha relação com este mar. Então vou embora, disse o Sr. Herbert, e acrescentou dirigindo-se a ambos. Vocês também deveriam ir. Há muitas coisas para fazer no mundo, para que fiquem passando fome nesse povoado. E foi embora. Tobias permaneceu no pátio, contando as estrelas até o horizonte, e descobriu que havia mais 3 desde dezembro anterior. Clotilde chamou-o ao quarto, mas ele não lhe deu atenção. Vem para cá, preguiçoso, insistiu Clotilde. Faz século que não fazemos como os coelhinhos. Tobias então esperou um longo tempo. Quando afinal entrou, ela havia adormecido novamente. Despertou um pouco, mas estava tão cansado que ambos confundiram as coisas e por último só puderam fazer como as minhocas. Você está distraído, disse Clotilde de mau humor. Trate de pensar noutra coisa. Estou pensando noutra coisa. Ela quis saber o que era, e ele decidiu contar-lhe com uma condição, de que não o repetisse. Clotilde prometeu. No fundo do mar, disse Tobias, há um povoado de casinhas brancas com milhões de flores nos terraços. Clotilde levou as mãos à cabeça. Ai, Tobias, exclamou. Ai, Tobias, pelo amor de Deus, não vá começar outra vez com essas coisas. Tobias não voltou a falar. Rolou até a beirada da cama e procurou dormir. Não conseguiu até o amanhecer, quando mudou a brisa e os caranguejos o deixaram tranquilo. Esse foi o fim de mais um conto.